Reparem o que estamos juntos vendo aqui nesses encontros. Quando tratamos com você da importância, veja, a importância do autoconhecimento, a verdade daquilo que é você em seu ser, isso é a realidade do Supremo, isso é a realidade divina, é a realidade de Deus. Então nós poderíamos chamar isso aqui de o autoconhecimento supremo. Não se trata de um mero conhecimento de si mesmo, pela introspecção, pela análise, ou fazendo uso de alguma outra técnica ou prática, na busca ou tentativa de uma melhora como pessoa. Não é disso que estamos tratando aqui. Estamos tratando da ciência da bem-aventurança suprema, de sua natureza divina, desta verdade de Deus que você é. Por isso aqui se trata do autoconhecimento na prática. Uma ciência direta da verdade sobre esse movimento interno de pensar, sentir, que nos leva naturalmente à ação, a toda forma de comportamento e direção na vida. Um detalhe é que nós chamamos isso de nossa vida. Reparem, é aqui que se encontra todo o equívoco, desse sentido de alguém presente, na crença de que ele tem uma vida particular. Quando você usa a expressão minha vida, minha história, minha casa, minha família, meu país, você está, nesse momento, dentro de uma identificação com a experiência. Essa experiência é uma referência que vem do passado. Então, essa experiência que vem do passado é a ideia de uma identidade numa relação direta com tudo aquilo pelo qual passou, viveu, experimentou. Isso dá formação a esse eu. Esse eu, portanto, é um centro. Em torno desse centro, todas as demais coisas, como parte de sua particular experiência, estão surgindo, aparecendo. A minha casa, minha família, meu país, o meu mundo, a minha história. Então, isso nos dá uma identidade. Então, ao sentido de alguém presente dentro da experiência da vida. E esse alguém chama a vida vida, minha história, o meu mundo, a minha nação, a minha casa, meus bens, meu corpo. Qual será a verdade daquilo que é você, em sua natureza essencial, em sua natureza real? A noção que temos é a noção de termos nascido, de estarmos vivendo e, portanto, sendo alguém. E aqui nós estamos descortinando isso com você. Eu disse isso mesmo, é com você que isso está acontecendo. Estamos juntos descortinando isso, aprendendo a arte de se aproximar desse olhar sobre quem nós somos, estudando a nós mesmos, percebendo que movimento é esse em nós presente, que nos leva
para essa ou aquela direção, para aquele ou esse modo particular de pensar, de sentir, de fazer as coisas. Quem sou eu? Assim, o autoconhecimento na prática é tomar ciência de tudo isso que se processa dentro de você. Há um movimento em nós, psicológico, interno. É o movimento do pensamento. O pensamento, ele sempre se move de um pensamento para outro, de um pensamento para outro, de um pensamento para o outro. Não há um único pensamento em você que se estabilize. O pensamento surge e a seguir surge um outro pensamento, depois surge um outro pensamento. Então há um movimento interno de pensamentos acontecendo, de sentimentos que acompanham esses pensamentos, de sensações que acompanham esses pensamentos. Porque pensamento e sensação andam juntos. Pensamento e sentimentos também andam juntos. As emoções também acompanham esse modelo de pensar, que é esse processo de movimento do pensamento em nós. Não paramos para olhar para isso, para perceber como isso acontece. Assim temos uma ilusão. A ilusão de que alguém está pensando. Repare, se aproxime disso. Não é você que determina o pensamento. Ele acontece. Você não determina o sentimento. Ele acontece. A emoção, ela acontece. A sensação, ela acontece. Então, o que quer que esteja acontecendo é um movimento interno, psicológico, presente. Mas não tem alguém. Mas temos a ilusão de alguém no controle. Aqui já nos aproximamos da compreensão sobre o que é o pensamento. Reparem a importância disso. As pessoas perguntam como lidar com os pensamentos. Porque elas querem se ver livres dos pensamentos que as importuna, que gera problema para a vida delas, contradição, conflito e sofrimento. E isso é bem razoável, é bem natural. Se o sofrimento está presente, é natural que queiramos nos livrar do sofrimento. Mas aqui existe uma incompreensão a respeito dessa questão. E nós temos investigado isso aqui com você. A questão do fim para o sofrimento e esse simples se livrar do sofrimento. As pessoas querem se livrar do sofrimento, na ideia de que elas podem se livrar do sofrimento, sem antes ter uma compreensão real daquilo. Não é uma compreensão intelectual daquilo que as faz sofrer, mas é uma compreensão real desse elemento presente que sustenta o padrão do sofrimento. Isso não é a libertação paliativa desse ou daquele sofrimento para um outro sofrimento surgir? A compreensão disso é o fim para o sofrimento, porque é o fim para esse elemento, no qual o sofrimento se abaliza e se estrutura, que é o eu, o mim, o ego. Então nós não compreendemos a verdade sobre isso. Acreditamos ter o controle
dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das sensações, das percepções. E aqui o controle sobre sofrer ou não sofrer. Tudo isso nós precisamos examinar, investigar. A autoinvestigação é, na realidade, o autoconhecimento na prática. Investigar a natureza de nós mesmos. Investigar todo esse processo. Porque, repare, é um processo. Esse sentido de um eu, de uma entidade presente aqui em nós, não é algo fixo, é um processo. Você, como pessoa, não é a mesma pessoa o tempo todo. A cada instante você está mostrando uma face, um novo rosto, uma nova modalidade de ser. Então, estamos lidando com algo muito dinâmico. Esse sentido do eu é algo muito dinâmico, tem essa vivacidade dinâmica. Essa vivacidade, quando investigado, fica muito claro, é uma vivacidade que nasce do passado. Porque o pensamento em você, lembra esse movimento de um pensamento a outro, de um pensamento a outro, isso vem do passado. O sentimento é a mesma coisa. A emoção, o modo de avaliar, de julgar, de comparar o que quer que esteja acontecendo externamente ou internamente, é algo que também vem do passado. Então, essa é a vivacidade deste eu, deste centro, deste ego, desta pessoa. A revelação divina, a revelação suprema, a revelação da verdade. Por isso a expressão, esse autoconhecimento supremo. A expressão autoconhecimento supremo. Porque se trata do conhecimento da verdade divina que trazemos, mas que ainda não se revelou. Se revela quando há esta aproximação de nós mesmos de uma forma vivencial, prática, quando aprendemos a olhar para esse movimento interno. A questão aqui é descobrir como realizar isso. Olhar sem esse centro, porque repare isso, um pensamento é algo que vem do passado. Mas você não está trazendo esse pensamento, ele está só aparecendo. Você não está trazendo porque você, como uma entidade separada, com um centro, um eu, é, na realidade, uma imaginação do próprio pensamento. O que nós temos presente é um pensamento. Tomar ciência desse pensamento, sem gostar ou não gostar, sem avaliar, sem julgar, sem comparar, sem dizer sim, sem dizer não. Tomar ciência de um pensamento quando surge é apenas olhar o movimento que é o movimento do pensamento, do sentimento, quando surge, junto com o pensamento. Veja, olhar a emoção quando surge com o pensamento, a sensação quando surge com o pensamento, apenas olhar. Isso é ter uma aproximação do autoconhecimento na prática. Ao mesmo tempo que isso é esse contato com a verdade da meditação. Olhar aquilo que vem do passado, se é algo que vem do passado, é uma reação surgindo nesse momento a algum nível de estímulo visual ou auditivo
ou mesmo interno, quando surge esse estímulo, surge o pensamento, com a sensação, com a emoção, tomar ciência disso sem colocar uma identidade para gostar ou não gostar, para julgar, avaliar, condenar, querer se livrar quando isso que surge é ruim, querer se apropriar e se agarrar quando isso que surge é bom. Apenas tomar ciência disso é autoconhecimento. Então, qual é a verdade desse autoconhecimento na prática? Como tomar ciência da importância do autoconhecimento? Se tornando cônscio de si mesmo. Percebendo que quando você está ciente, esta ciência desse você é algo que ocorre e esse você desaparece. Veja como é singular isso, mas é algo que requer que você se aproxime disso de uma forma vivencial para ter uma compreensão. Aqui se trata de que todo esse movimento é o movimento da mente. Mas agora, nesse momento, a mente está se tornando cônscia dela mesma, ciente dela própria. E quando isso acontece, a mente se aquieta para olhar. Isso é ciência de ser. Isso é consciência de meditação. Aqui e agora. As pessoas têm falado sobre a meditação como uma prática, como uma técnica, como algo que você faz em alguns momentos do dia, ou reserva um momento à noite para se sentar num lugar tranquilo, coloca uma música suave. Então as pessoas tratam da meditação como algo para alguém fazer. Então elas chamam isso de prática de meditação. Sim, você pode entrar nesse modelo de prática de meditação, mas é você como alguém fazendo a meditação. E aqui o convite é outro, é se tornar ciente desse mim, desse eu. Então uma atenção surge, uma presença surge, uma consciência surge. Então agora temos presente a mente quieta, silenciosa. E a verdade desta revelação, desse padrão de identidade, que até então tem norteado sua vida, nossas vidas, olhar para todo pensamento, sentimento, emoção, sensação. Quando isso ocorre, o cérebro se aquieta, a mente se aquieta, e esse padrão de repetição, de continuidade, de movimento cessa. Então o pensamento para com esse movimento de continuidade, de um pensamento para um outro pensamento, de um pensamento, sensação, para um outro novo pensamento, sensação, e assim por diante. Porque essa atenção sobre todo esse movimento da mente quebra esse padrão. Esse padrão é o padrão da perpetuidade, da continuidade do eu, da continuidade do ego. Então, o resultado real da revelação é a constatação de que a única realidade presente é a realidade divina, é a realidade de Deus. É quando esse sentido do eu se desfaz. É quando essa estrutura egocêntrica perde sua relevância. Então, há o desaparecimento do eu. E sua natureza real se revela como amor, como paz, como liberdade, como felicidade. Essa
natureza real de ser é não dual, é aquilo que os sábios chamam de Advaita, é a natureza do seu ser. Advaita significa o primeiro sem o segundo. É a natureza única. A natureza real de cada um de nós é a natureza de Deus. Não esse padrão, esse modelo de continuidade desta ilusória identidade, nesse seu movimento que está dando continuidade a um modelo de tempo, algo que vem do passado, passa pelo presente, caminha para o futuro. Todo esse tempo é o tempo do próprio eu, do próprio ego, da própria mente, do próprio pensamento. Isso é uma ilusão? O pensamento está presente, o tempo está presente, a continuidade está presente. Quando o pensamento desaparece, esse modelo de continuidade de tempo se desfaz. Porque ele não tem qualquer realidade fora desse padrão de pensamento, sentimento, emoção e sensação, tendo uma continuidade na ilusão de uma identidade presente. Então, isso é o fim da mente egóica. Então, se revela algo fora do conhecido. É a realidade de Deus. É isso que alguns chamam de o despertar espiritual. Despertar da consciência. Iluminação espiritual. Então, esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Nós temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana, sábado e domingo. Estamos aprofundando isso com você, através de perguntas e respostas. E nesse contato com o silêncio da meditação. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Quero deixar aqui esse convite para você. E se isso realmente é o que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. E se não há o experimentador, não há mais a experiência. Há o puro experimentar. Nesse contato, nesse instante, nesse momento, não há o tempo psicológico. Não há passado, não há presente, não há o futuro. Não há alguém